queridos pesquisadores, sejam bem-vindos, feliz sábado! É muito bom ter você aqui de volta para estudarmos a nossa lição. A lição de hoje é a lição de número 12 e ela tem por título Janelas e Corredores. Então vamos lá ver o nosso versinho de hoje. O versinho de hoje está em Provérbios 20, 12, que fala o seguinte: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Que bênção, né? Então Deus nos deu olhos e ouvidos. Sabedoria do corpo. Onde ficam as janelas e corredores da casa do seu corpo? Então, ao longo dessa lição, nós estamos estudando várias partes do corpo. Então, nós vimos que os ossos são as nossas colunas, né? Como se fosse o ferro da casa. Nós vimos que o músculo é como se fosse o tijolinho, ele vai estruturando ali. Vimos que a pele é o revestimento, o reboco. O cabelo, a gente viu que é o telhado, mas uma casa precisa de janela, precisa de corredores, né, pra gente passar. As janelas são os nossos olhos, os corredores são os nossos ouvidos, isso mesmo. Então Deus nos deu de presente olhos e ouvidos, que são as entradas aí da nossa casa, tá bom? Bom, qual que é a estrutura de um olho? Então vamos lá, a tia trouxe umas vasilhas aqui para representar como que funciona o olho. Então vamos lá, você que fugiu da aula de ciências, a ciência chegou aqui. Então, na parte da frente do nosso olho, existe uma estrutura transparente, resistente, que a gente chama de córnea. Eu trouxe aqui uma vasilha de vidro para representar a nossa córnea gigante, tá? Tem gente que faz transplante de córnea. Depois que a pessoa morre, ela doa os olhos para que alguém volte a enxergar. Bom, depois disso, nós temos a estrutura ocular, que eu trouxe outra vasilha aqui. E aí as duas juntas vão formar o globo ocular, tá? Essa parte transparente, ela cobre uma parte colorida do meu olho, que recebe o nome de íris. No centro da íris existe um orifício que regula a entrada de luz no nosso olho. Então, se o ambiente está muito claro, a íris ela fecha um pouquinho para não doer a vista. Se eu estou num ambiente escuro, ela dilata, tá? Então, se você está lá no sol, ela está bem pequenininha. Quando você entra dentro de casa, você sente que está meio escuro porque ela está fechadinha. Aí ela vai adaptando, ela abre e aí você volta a enxergar normal. Aonde que fica essa íris, que dá cor? Pode ser cinza, marrom, preto. Ela fica atrás da minha córnea, atrás da parte transparente do olho, tá? Então a luz bate aqui e atravessa o orifício. E aqui no fundo está o meu globo ocular. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, tá? Então vai ficar nesse sentido aqui. Atrás da íris, dessa parte colorida, também tem uma lente. Para que serve essa lente? É o que vai dar nitidez aos objetos. Ela foca o objeto, né? Então, se está muito longe, ela aproxima, ela afasta. Então, essa é a primeira entrada da nossa alma, que é o nosso olho, tá? Bom, depois do olho, a gente viu também, voltando aqui, vou pegar uma imagem, que a parte de trás do nosso olho, ele tem um nervo que a gente chama de nervo óptico. Qual que é a função desse nervo? Então aqui, a parte de dentro, lá no fundo do olho, existe um local chamado retina. Tudo que atravessa a minha íris vai ser refletido aqui, tá? E ele vai refletir de que maneira? Sempre de ponta cabeça. Por que esse movimento de ponta cabeça? Como a córnea é algo arredondado, então quando os raios de luz penetram aqui, eles são desviados e aí eles formam tipo um X e por isso a imagem se forma de ponta cabeça. Aí no fundo do olho, esse nervo óptico, ele vai captar essa informação luminosa e manda lá para o meu cérebro interpretar como uma imagem. Muito legal, não é? Nós vimos também, nós aprendemos que
as câmeras fotográficas que são usadas para a gente tirar foto, elas são baseadas no nosso olho. Então, sempre que você vai tirar uma foto, você ajusta o foco, que seria a lente do meu olho. Você vai regular a entrada de luz, né? E as câmeras modernas, elas não têm um filme, que seria a retina do nosso olho, para projetar. Então, geralmente é um cartão, né? Ou já manda a informação digital, é diferente. Mas as de antigamente, elas tinham um filme plástico onde a imagem era revelada. A gente mandava revelar e tinha algo que a gente chamava tipo de negativo. Pergunta lá para sua avó que ela deve ter algum guardado aí nas coisas delas. Bom, por que nós estamos estudando a respeito dos nossos olhos? Bom, Zacarias, ele em 2:8, está escrito assim, ó. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Aí vem agora a coisa muito importante para nós. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Então, Deus, ele nos compara como os seus olhos. A menina é essa parte central, o furinho, sabe, do olho, que é a pupila que eu tinha falado para vocês. Então, é uma região muito sensível. Se a gente toca no olho, né, já dói, é muito irritante. Então, Deus fala que se alguém tocar no seu povo, né, é a mesma coisa que tocar no olho dele. Então, olha como nós somos importantes para Deus, tá? Bom, toda janela precisa de uma cortina. Então, a gente põe uma cortininha lá para ficar mais aconchegante, para não entrar a luz do sol, bater lá dentro de casa nos móveis. A gente coloca uma tela para proteger contra mosquitos, né? E será que no meu corpo também tem cortina? Tem. Tem tela? Tem também. Então, ó, a nossa sobrancelha, os nossos cílios, eles funcionam como tela, tá? Então, sempre que você está brincando, correndo, fazendo alguma atividade, você está suando. Aí o suor, ele é direcionado para as laterais aqui, tá? Ele não escorre e cai dentro do nosso olho. Também, se eu estou fazendo alguma atividade com poeira, alguma coisa, ela vai ficando retida na sobrancelha e nos cílios, tá? Então, os nossos cílios aí, sempre que vem algum mosquitinho, a gente já pisca, ele bate primeiro no cílio e vai embora. É uma proteção que Deus deu para os nossos olhos. E qual que é a cortina? A cortina são as nossas pálpebras, tá? Então, quando eu vou dormir, a minha pálpebra fecha para que eu fique no escurinho, tá? Fica ali e eu consiga descansar. E tem outra função também. Existem canais, né, glândulas que produzem lágrimas no nosso olho, que são os lubrificantes da janela, tá? Então, sempre que você pisca, então a pálpebra desce, lubrifica o olho com a lágrima e levanta, tá? Se tem alguma sujeirinha, ela é encaminhada aqui para o cantinho do olho, formando a sujeirinha que a gente lava lá e tira, tá? Então, são métodos de proteção que Deus colocou nos nossos olhos. E agora, o que é que eu e você temos que fazer com os nossos olhos? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus, eu não posso olhar, eu não posso assistir, tá? Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Então, pessoas que se desviam de Deus, eles vão fazendo coisas que não são legais. E nós, como cristãos, não podemos ficar contemplando aquilo, dando crédito para aquelas pessoas, ok? Bom, aí nós aprendemos também a respeito dos corredores. Vamos para a nossa próxima imagem, que é a imagem de um ouvido. Então, aqui, nessa imagem, nós temos a orelha, que é a parte externa, tá? Ela serve para captar o som. O que é o som? São vibrações que estão no ar. Se você está num local onde não tem ar, não tem som, tá? Então, quem capta, o som vem e bate aqui, o ar bate na orelha. Se eu preciso ouvir melhor, eu ponho a mão e eu ouço melhor. Tem um canalzinho, que é o canal auditivo, por onde o som vai percorrer esse caminho e vai chegar a uma membrana, que é o tímpano. Essa membrana, quando o som bate, ela vibra, tá?
quanto mais alto e mais forte o som, mais ela vibra. Se for um sussurro, ela vibra bem devagarinho. Então, por que eu não posso ficar com aquele fone bem alto ouvindo o tempo inteiro? Porque vai cansar o meu tímpano e chega uma hora que ele vai parar de funcionar. Ligado ao tímpano, nós aprendemos que existem 3 ossinhos: bigorna, estribo e martelo. Curiosidade, são os menores ossinhos do corpo humano, tá? Eles têm 1 centímetro, são bem pequenininhos, são os menorzinhos. Esses ossinhos encostados no tímpano, quando o tímpano vibra, ele vibra junto, tá? E daí eles estão ligados à cóclea, que tem um líquido dentro, e tem aqui os canais circulares, tá? Então, o que acontece? O líquidozinho vai balançar lá dentro e vai mandar a mensagem para o nervo óptico, tá? Outra curiosidade. Além da audição, o nosso ouvido, ele também é responsável pelo nosso equilíbrio. Isso mesmo. Então, se você vai num gira-gira, você gira, quando você desce, você sai meio tonto, porque o líquidozinho dentro do ouvido continua balançando e o seu cérebro recebe a informação que você ainda está balançando, mesmo que você não esteja. Está girando, tá? Bom, nós temos aqui uma advertência para nós, que está em Mateus 26, 41, primeira parte, tá? Não é a última parte, corrijam a lição de vocês. O que eu devo fazer com os meus olhos e com os meus ouvidos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, tá? Então, se alguém vem te trazer de presente, lançamento aí, um livro que não condiz com a nossa fé, mas é lançamento, ele pagou caro, ele te deu. O que você deve fazer? Não, muito obrigada, eu agradeço o seu presente, a sua intenção, mas de acordo com a minha fé, esse livro não é ideal para que eu possa ler. Eu não posso ocupar a minha mente com isso, tá bom? Seja educado, explique por quê e quem sabe você vai até converter o seu amiguinho, né? Às vezes a gente fica com vergonha, nossa, eu vou receber para não fazer desfeita. E aí, no outro ano, ele vai trazer outro. E aí? Como que vai ficar, né? Você não vai ler. Então, pregue para ele. Aproveite a oportunidade para ganhar o seu amiguinho aí, para explicar para ele como ele deve usar o ouvido e o olho dele. Tá bom? Bom, para encerrar a nossa lição, eu vou ler aqui uma mensagem do Lar Adventista, página 401, que fala o seguinte: Deus deu olhos aos homens para que pudessem contemplar as maravilhas da sua lei. Deu-lhes também ouvidos para que pudessem ouvir sua mensagem através do pregador vivo. Deu aos homens o dom da fala para que apresentassem Cristo a outros como Salvador que perdoa o pecado. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, querido pesquisador, encerramos a nossa lição. Hoje nós aprendemos sobre a entrada, né, do nosso corpo, que são os nossos olhos, são os nossos ouvidos. Aprendemos como cuidar da nossa saúde, né? Boa alimentação, higiene, ok? E acima de tudo, nós aprendemos que devemos filtrar tudo aquilo que aparece diante de nós. Eu não posso ler qualquer coisa, eu não posso ouvir qualquer coisa. Porque Satanás, ele está aí tentando uma brechinha para infiltrar as coisas ruins na nossa alma. Então, nós temos que ser vigilantes, tá? Além das telas e da cortina, coloca uma grade aí na sua janelinha para que Satanás não tenha acesso à sua alma. Que Deus te abençoe, te capacite a ser um excelente pesquisador, a ser uma criança que procura sempre estudar aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Deus abençoe você, abençoe a sua família e amanhã, domingo, nós temos um encontro aqui para estudarmos a última lição do nosso ano. Então será algo muito especial e eu aguardo você aqui. Tchauzinho, restante de sábado feliz na presença de Deus.